Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos os ouvintes, aos inscritos e aos amigos e irmãos. Hoje é 2023 e nesse vídeo nós queremos falar algo muito forte, algo de suma importância para o reino de Deus, para nossas vidas, para você, para mim, para que nós venhamos mudar a nossa visão e a nossa atitude com relação aos perdidos. O texto que nós vamos ler se encontra em Provérbios, capítulo 27 e o verso 20, e 1 de João, primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 8. Provérbios diz assim, 27 e 20: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. 1 de João diz 3,8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que o texto de Provérbios nos diz é que o inferno e a perdição nunca se fartam. Assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Nós temos 8 bilhões ou mais de pessoas na Terra. Todos os dias morrem por alguma causa, ou acidente, ou doença natural, ou por assassinato, ou por violência. Por algum motivo, as pessoas partem desse mundo. Por uma doença terminal, por uma cirurgia, enfim, por um infarto, por qualquer motivo, as pessoas estão partindo desse mundo. E a realidade é que milhares delas partem sem a salvação. Partem sem ter se arrependido dos seus pecados e entregue as suas vidas ao Senhor Jesus. E o texto diz que o inferno não se farta, então não se enche. No inferno não existe lotação, mas todos os dias morrem pessoas sem Jesus. Será que você que está me ouvindo já parou para pensar? Já parou para pensar nessa situação? Será que seu coração, o meu coração, tem se preocupado com a salvação das pessoas? Com a salvação dos perdidos? Será que nós temos clamado, pedido para Deus libertar os que estão enganados, presos, enganados, cegos por Satanás, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos? Muitos, milhares têm partido deste mundo para a eternidade, sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sem se arrepender das suas feitiçarias, sem se arrepender das suas ladroices, sem se arrepender da sua idolatria, sem se arrepender das suas prostituições, dos seus adultérios, das suas mentiras,
sem se arrepender do ódio, da inveja, da avareza, sem se arrepender da pornografia, sem se arrepender de uma série de pecados que as pessoas estão presas nas drogas, no crime, no vício, na bebedeira, na prostituição, no adultério e etc, e etc, e etc. Toda forma de pecado. E quem pratica, quem vive na prática do pecado é do diabo, não é de Deus. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Entretanto, o Senhor, Deus Pai, enviou um antídoto para esse pecado, para esse veneno que mata as pessoas e leva as pessoas para o inferno. E esse antídoto chama-se o Filho de Deus, que se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? O pecado. E o pecado é exatamente o que leva as pessoas para o inferno, para a perdição. E os olhos dos homens, os olhos do homem, nunca se fartam, nunca se satisfazem. O ser humano vive em busca da satisfação. É o hedonismo, a busca pelo prazer, a busca pela satisfação. E nessa busca incessante pela satisfação, pelo prazer da bebida, pelo prazer do álcool, pelo prazer da droga, pelo prazer do sexo, pelo prazer da prostituição, do adultério, pelo prazer físico, pelo prazer sexual, pelo prazer imoral, pelo prazer da idolatria, pelo prazer de toda forma de pecado que traz prazer à carne, à alma, aos sentimentos humanos. Tudo isso tem levado o homem ao inferno. E nós, como cristãos, nós como tivemos alcance da misericórdia de Deus, do Senhor Jesus, nós temos que orar pelos perdidos, orar pelos que estão destinados ao inferno. Precisamos orar por aqueles que estão à beira da morte. Precisamos orar por aqueles que vão morrer hoje, para que antes que eles morram, alguma coisa venha Deus agir, venha Deus fazer, para que alguns ou muitos cheguem ao pleno arrependimento. Enquanto a vida ainda há uma esperança, como aconteceu com o ladrão na cruz do Calvário. Minutos antes dele morrer, ele se arrependeu, reconheceu a sua condição e confessou o senhorio e o Rei Jesus, reconhecendo que Jesus não era qualquer um, não era um mero homem, mas que ele era Deus, que ele era Senhor, porque ele tinha um reino e porque ele era Senhor. E se ele era Senhor, ele era Deus. E ele, reconhecendo, teve a oportunidade de estar com o Senhor Jesus no paraíso naquele mesmo dia, como o Senhor Jesus prometeu. Então nós precisamos orar pelos perdidos, orar pela sua família, seu pai, sua mãe que não conhece ainda a graça de Deus, que não se arrependeu ainda, que não entregou a vida ao Senhor Jesus, que não se converteu. E você vê o seu familiar. Eu tenho familiares, sobrinhos, irmão, todos incrédulos, todos servindo a si mesmo, o mundo servindo ao diabo, servindo a bebida, a sua própria vontade. E se morrer hoje? Se morrer a qualquer momento? Para onde vai os meus familiares? Eu já sei para onde vai. Se morrer sem se arrepender. E muitas vezes não dá tempo.
morte ela vem sem mandar recado, sem mandar aviso, sem mandar nenhum tipo de bilhete, nenhum tipo de recomendação que vai levar naquele dia, naquele momento. Ela vem e leva a pessoa repentinamente, por qualquer motivo, um acidente, uma bala perdida, por uma doença, por um infarto, por um derrame cerebral, por qualquer outra doença que a pessoa venha ser acometida. Há várias formas de partir desse mundo, mas as pessoas não estão preocupadas com a sua eternidade. Por isso nós temos que orar pelos que estão nas trevas, orar pelos que estão presos por Satanás, enganados, cegos pelo maligno, porque o mundo jaz no maligno. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado, toda forma de pecado, mentira, orgulho, soberba, ódio, falta de perdão, prostituição, adultério, vício, fornicação, pornografia, mentira, inveja, homicídio, furto, roubo, feitiçaria, idolatria, incredulidade, todas as outras formas de pecado, pecados sexuais, imorais, comportamentos abomináveis à vontade de Deus, ao coração de Deus. Você precisa orar pela sua família. Você precisa orar pelos seus irmãos que não são cristãos, pelo seu marido que está na bebida, ou no vício, ou na droga, ou seu filho, ou filha, ou parente, ou amigo, ou vizinho, ou colega de trabalho, enfim. Precisamos orar pelos perdidos. É esse o motivo que eu trago esse vídeo. Deus não fez o inferno para o homem, mas Satanás tem o prazer de ver uma vida morrer, uma vida ser tirada, uma vida ser ceifada, ser levada para o inferno. Ele se alegra com isso. Do mesmo modo, quando um pecador se arrepende, o Senhor Jesus disse que há alegria, a festa, a regozijo nos céus por um pecador que se arrepende. Por isso precisamos orar pelos que estão perdidos, pelos que estão indo para o inferno, em caminhos tortuosos, em caminhos de morte, em laços de iniquidade. Precisamos orar, estamos aqui para fazermos isto nesse vídeo. Vamos encerrar o vídeo com oração, orando por você, orando pela sua família, orando pelos seus parentes, orando pelos perdidos em toda a face da terra, orando por todos aqueles que estão presos nas mãos de Satanás e no pecado. Porque o pecado foi inventado, criado pelo diabo. O que primeiro pecou foi o diabo, desde o princípio. Antes do homem pecar, antes de Eva e Adão pecar, Satanás tinha pecado e trouxe o pecado para contaminar o homem, induziu o homem, a mulher ao pecado, e a mulher fez o homem também pecar, e ambos caíram no pecado. E a humanidade e a natureza, os animais, tudo foi atingido. Mas o Senhor Jesus veio para restaurar, libertar, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Oremos nesse momento por todos aqueles que precisam de libertação. Meu Deus e meu Pai, em nome glorioso do Senhor Jesus, eu dirijo a Ti a minha voz, juntamente com todos aqueles que estão ouvindo, assistindo esse vídeo. E talvez essa pessoa que está me ouvindo tenha um problema na família, um problema de comportamento de um filho, de uma filha, de um parente, de um pai, de um irmão, de um marido, de uma esposa.
Que essa pessoa que está me ouvindo possa ser cristã e o seu marido não ser, ou sua esposa não ser, o seu filho, e eles precisam orar por essas pessoas, juntamente comigo. E nós aqui colocamos todos aqueles que estão perdidos, que estão nas trevas, que estão amarrados, que estão presos, acorrentados por forças malignas, que estão presos por Satanás no pecado das drogas, da maconha, da cocaína, da cerveja, da bebedeira, do vício, do roubo, do crime, do tráfico, enfim, meu Pai, do satanismo, da bruxaria, da feitiçaria, toda forma de pecado, nas religiões, adorando deuses e deusas, deuses de pau, de pedra, de metal, aqueles que estão na idolatria, que se idolatram a si mesmo, que adoram a si mesmo, pessoas que se auto-glorificam, se idolatram, se sentem alguma coisa acima dos outros seres humanos, pessoas orgulhosas, soberbas, prepotentes, cruéis, maldosas, viciadas, homicidas, assassinos, presidiários, prostitutas, enfim, meu Pai, todos aqueles que estão envolvidos em pecados, nós oramos agora. Espírito Santo, visita, sopra na vida dessas pessoas, fala ao coração dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver uma pessoa presa por Satanás no pecado, em alguma forma maligna de pecado, em alguma forma prisioneira de pecado, visita os presídios, visita, meu Pai, todos aqueles que estão no mundo do crime, do tráfico humano, tráfico de drogas, na marginalidade, assaltando, estuprando, matando, roubando, furtando, jovens, adolescentes, crianças oprimidas por Satanás, por desenhos animados, por filmes de terror, jovens, adolescentes que são viciadas em filmes diabólicos, em filmes de terror, em jogos diabólicos, jogos de computador, jogos de celular, aqueles que estão presos na prostituição, na pornografia, até mesmo cristãos presos na pornografia, e a tua palavra diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Então, meu Deus, visita agora estas pessoas oprimidas, presas, acorrentadas na mente, no coração. Os olhos do homem nunca se satisfazem e querem sempre mais. E querem mais adultério, prostituição, pornografia, vendo vídeos, vendo filmes pornográficos. Pessoas até cristãs, muitas vezes, que estão nesse problema, nessa situação e não conseguem se libertar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora em nome do Teu Filho, que veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Visita, meu Pai, essas pessoas, liberta. Talvez seja essa pessoa que esteja me ouvindo, está num problema, num pecado, numa situação que ela quer se libertar e não consegue, quer se livrar e não consegue, e vive presa ao pecado, seja no coração, seja na prática, seja nos pensamentos, seja nas atitudes. Liberta essa pessoa, quebra as forças do mal, quebra os grilhões de Satanás em todo o mundo, meu Pai, nos países da Ásia, da Europa, da América, da Oceania, nos países, meu Pai, onde o Evangelho não entra, que possa entrar e libertar vidas. Nos países da Janela 1040, nós oramos. Todos aqueles países que o Evangelho não consegue entrar, que o Evangelho não entrou, que não tem igreja, que não tem pregadores, que não tem missionários, envia ceifeiros para a tua seara, envia missionários em todo o mundo. E nós agora não chegamos lá através de nós fisicamente, mas chegamos através do nosso joelho, através do nosso clamor, da nossa intercessão. E eu intercedo por todos os perdidos. Todos os dias, Senhor, morrem pessoas e vão para o inferno, pessoas que não creem no Senhor Jesus, que não entregaram suas vidas, que morrem no pecado, na droga, na maconha, na cocaína, no vício, no tráfico, na prostituição, no crime, na droga, enfim, toda forma de pecado, meu Deus.
Nós oramos agora por todos os inscritos que têm algum familiar, algum parente, algum amigo, algum conhecido, na pessoa, na família, algum ente querido dessa pessoa que me ouve. Meu Deus, alcança, liberta, seja filho, seja esposa, seja marido, seja conhecido, seja vizinho, seja quem for, meu Pai. Vai soprando o Espírito Santo. Vai soprando nas vidas em todo o mundo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Porque vidas têm se perdido, têm ido para o inferno. Vai quebrando os grilhões, vai quebrando as correntes, vai libertando, vai curando, vai restaurando. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse vídeo. Amém. E graças a Deus. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. E Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus.